E a gente volta do intervalo com uma entrevista especial com o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Gutenberg Fonseca, para falar de investimentos e projetos para a área. Secretário, obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio. Boa noite, Yasmin. Eu que agradeço a oportunidade desse espaço, da gente poder estar levando ao cidadão toda a informação de tudo aquilo que acontece hoje em todo o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive um momento maravilhoso, o governador Cláudio Castro vem atuando intensamente para com que a população que sofreu durante um grande tempo não sofra mais. Então, nós é que agradecemos sempre a oportunidade de estar aqui com você. Secretário, a gente começa então falando sobre o Bolsa Atleta, né, que vai dar apoio aí aos atletas da base e também de alto rendimento. Serão 3 níveis. Explica pra gente como é que vai ser isso. É verdade. Como eu disse, um momento diferenciado na história do esporte no estado do Rio de Janeiro. Yasmin, por incrível que pareça, a gente viveu alguns anos tendo atletas indo para competições, mas disputando por outros estados, porque não tinha incentivo do governo. E aí foi mais uma atuação deste governo de lançar o Bolsa Atleta. Esse Bolsa Atleta a gente começa atendendo com prioridade, a gente vira a pirâmide ao contrário, né, para a formação da parte escolar, o atleta escolar, mas também pegando o atleta universitário e também o atleta olímpico, né, o atleta de alto rendimento. Então, assim, a gente vai ter faixas na Bolsa de 500 a 5 mil reais para atender todos os atletas. A gente tem uma preocupação muito grande com a formação desses meninos, né? É muito importante a gente ver talentos surgindo cada vez mais e muitas das vezes ele acaba ficando pelo tempo por falta de ajuda do governo. Então, o estado do Rio de Janeiro começa com o Bolsa Atleta para, a partir do início de janeiro, a gente começar a pegar uma grande fatia desses atletas em todo o estado. E é natural que a gente vai crescendo com um escalonário, gradativamente, para poder alcançar o maior número de atletas com esta Bolsa Atleta. Pois é, e acaba que é um incentivo, né, para quem já está na área, enfim, ver expectativas sobre o futuro, ficar ali naquela perspectiva também de que algo pode acontecer mais para frente, legal, que esse atleta pode ser reconhecido, enfim, chamado, federado, e aí vale também, né? E aí, secretário, a gente também puxa para a questão da criação dos 1.500 núcleos, né, socioesportivos. É verdade. Yasmin, eu fui árbitro de futebol, cheguei ao quadro da FIFA por 12 anos. Eu vivi isso, eu vivi desde a base, do início da formação do atleta até o futebol profissional. A modalidade de futebol não é diferente, a gente tem esse problema, né? Muitas das vezes o atleta, o atleta talentoso, falta a estrutura para com que ele tenha a oportunidade de desenvolver, né? Isso com um acompanhamento. E aí o estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, lança os núcleos, que é o RJ Movimenta, para fazer com que esses atletas, em todas as modalidades, possam ter um suporte, né? É o Estado entrando nas comunidades, nos equipamentos esportivos, com esses núcleos para atender a população gratuitamente, com todo o suporte, com toda a estrutura. Material esportivo, professores altamente qualificados, com toda a fiscalização, com todo o monitoramento, vão ter fisioterapeutas, fisiologistas, ou seja, é uma estrutura bem ampla para com que a população tenha a acessibilidade ao esporte. E aí a gente fala desde o futebol de salão, desde a luta do jiu-jitsu, do taekwondo, do boxe, da ginástica, né? A gente atende os idosos também. É muito importante. Então, esse é o papel do Estado, fazer com que chegue à população aquilo que é dela de direito. E o esporte, ainda mais depois desse momento pós-pandemia, é crucial a atividade esportiva para ajudar com que a gente termine esse processo pandêmico com ênfase. Então o esporte ele agrega, além de tudo, o valor da saúde. É legal a gente também falar da lei de incentivo ao esporte, né, secretário? Porque empresas que têm ICMS no estado podem contribuir para o setor através de renúncias, né, fiscais, enfim. É verdade. Isso, o estado do Rio de Janeiro é brilhante com essa lei. Inclusive outros estados procuram o estado do Rio de Janeiro para entender. Porque assim, a gente tem a lei de incentivo ao esporte, que o estado ele faz exatamente isso. A empresa, quando ela recolhe o ICMS, com esta lei, o estado faz a renúncia para o investimento no esporte. E tem uma coisa muito legal, que é a contrapartida social.
Então você, ao mesmo tempo que você está investindo numa prática, numa modalidade esportiva, você tem a contrapartida social que o Estado devolve na aplicação do esporte. Então você vê como é que ela é bem ampla e sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante para o desenvolvimento do esporte, para fazer o esporte chegar cada vez mais em todos os cantos do estado do Rio de Janeiro. Então é muito importante a participação das empresas, até mesmo do proponente, porque o proponente, ele quando cria, né, quando ele se estrutura, ele monta o projeto e ele procura a Secretaria de Esporte, é natural que lá hoje, inclusive, a gente tem uma equipe altamente técnica de apoio para não só tirar todas as dúvidas, mas muitas das vezes dar celeridade num processo. A gente tem números que já provam isso hoje, e isso para a gente é muito importante, né? Não só o proponente, a modalidade em si, mas o social. Então, a gente tem o esporte também com esse viés da inclusão social, que é muito importante nesse momento que o Estado do Rio de Janeiro atravessa essa fase de renovação, de mudança, de prosperidade, de crescimento. É muito importante que a lei de incentivos seja aplicada com toda a estrutura e que, sem dúvida nenhuma, a população será beneficiada cada vez mais por força dessa lei. O que já foi feito? Qual a expectativa daqui para frente agora? A fruição dos processos, né, dos projetos, todos eles incentivados, a gente já bate recorde. E ainda mais agora, no momento pós-pandemia, a nossa expectativa, até o final do ano, a gente tem mais de 8 a 10 milhões para entrar de fruição. Então, é um total, esse total apresentado de 87 milhões do ano inteiro, de janeiro até novembro. A gente tem mais 8. Ou seja, a nossa esperança é que a gente atinja a marca de 100 milhões já pós-pandemia. E para o ano que vem, a gente tem que atingir o teto máximo, que é ali a casa dos 180, 170 milhões. Isso é muito bom para a população, porque isso é o retorno ao esporte, é todo aplicado ao esporte. E, de novo, a contrapartida social, que a gente pode investir em projeto social, em recuperação de equipamento esportivo, de praças, né? Às vezes praças que precisam de ser cuidadas, todas elas serão tratadas pela Secretaria de Esporte, fruto desse momento que a gente vive de uma grande prosperidade da Lei de Incentivo ao Esporte. E agora, para a gente encerrar, uma última pergunta. Foi lançado também o projeto Stock Car Rio para o ano que vem? Exatamente isso. E aí a gente não pode deixar de agradecer a TV Bandeirante, que abraçou a causa, que o tempo todo, ao lado do governo do Estado, acreditou na proposta e nós fomos buscar. E a lei de incentivo, novamente, faz com que essa modalidade volte a acontecer no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem agora, janeiro, no Galeão, no aeroporto do Galeão, vai ser montado lá uma grande arena e ali a gente vai ter mais uma etapa da Stock Car. Olha que coisa maravilhosa. E a população com acesso total a esse e outros projetos que vão ainda acontecer em todo o ano de 2022. Aguardem que muita coisa boa vem aí. Muitos projetos e ótimas expectativas. Secretário Gutenberg Fonseca, obrigada pela participação no Jornal do Rio mais uma vez.